Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Para a nossa aula de português de hoje, nós vamos precisar do nosso livro de gramática e ortografia, certo? Abram na página 14. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da letra maiúscula. Vamos relembrar e enfatizar esse assunto tão importante para a língua portuguesa. Vamos lá. Uso de letra maiúscula. Quando escrevemos, usamos letra maiúscula e minúscula. As letras maiúsculas são usadas na inicial de substantivos próprios. Então, usamos letra maiúscula para os substantivos próprios, independente de onde ele esteja. Se ele estiver no começo da frase, se ele estiver lá no meio do texto, não importa onde ele vai estar. Ele sempre vai ser escrito com a letra maiúscula, tá bom? Então, o que são substantivos próprios? Vamos relembrar. Nome de pessoas, de cidades, de países, de personagem, etc. Exemplo, André, Bauru, Itália, Batman, todos esses nomes, como são próprios, são escritos com letra maiúscula, tá bom? B. Usamos também a letra maiúscula para iniciar um parágrafo. Lembram que é o parágrafo? Quando vocês vão copiar alguma coisa da lousa, vocês lembram que a prof fala para vocês, coloca o dedinho lá na folha para deixar o espaço do parágrafo, lembram? Então, no início desse parágrafo, sempre utilizamos letra maiúscula. Olha um exemplo lá. Escrevi um novo texto, mas não sei se ficou bom. A palavra escrevi, como foi a primeira palavra dessa frase, ela foi utilizada com letra maiúscula, certo? Usamos também para início das frases. Então, nós usamos parágrafo quando nós vamos escrever um texto, lembram? E no início de uma frase, quando nós vamos escrever apenas a frase, nós também utilizamos a letra maiúscula. E também utilizamos a letra maiúscula depois do ponto final. Quem lembra o que é o ponto final? O ponto final é esse pontinho preto aqui, né? Que nós utilizamos no final de uma frase. Então, depois desse ponto final, nós vamos continuar a escrita, nós usamos letra maiúscula. Exemplo, vamos outra vez, ponto final. Olha lá, letra maiúscula. Dessa vez, você vai junto, certo? Então, desta é a primeira palavra que vem após o ponto final. Por isso, ela é escrita com letra maiúscula. Usamos também depois do ponto de exclamação, lembram? Então, após o ponto de exclamação, a próxima palavra inicia-se com letra maiúscula. Vamos ver o exemplo. Que delícia! Ponto de exclamação. Vamos lá? A palavra vamos é a primeira após o ponto de exclamação. Então, ela vem com a letra maiúscula. Usamos também depois do ponto de interrogação. Olha lá, o ponto de interrogação. Então, depois do ponto de interrogação, nós usamos letra maiúscula. Vamos ver o exemplo? Por que vamos agora? Ponto de interrogação. Porque sim. Então, o porquê é a primeira palavra após o ponto de interrogação, ele é a resposta dessa pergunta, né? E aí ele vem com letra maiúscula. Depois da reticências. Olha o que é reticências. Lembram os 3 pontinhos. Depois da reticências também usa-se letra maiúscula. Vamos ao exemplo?
Escrevi um novo texto, reticências. Ficou muito longo. A palavra ficou é a primeira palavra após a reticências. Por isso, ela vem com letra maiúscula, certo? Então, agora, eu quero que vocês façam as atividades da página 14 à página 15. São 3 atividades, tá bom? Façam as atividades e nós voltaremos com a aula de correção, combinado? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!